E para fazer com que as nossas adições e remoções de transações persistam, mesmo que a página seja recarregada, a gente precisa implementar o armazenamento dessas transações no Local Storage. O que é o Local Storage? Existe uma API no browser chamada Web Storage API. E essa API possibilita que a gente armazene e persista dados no browser do usuário para que quando o usuário acessar novamente a aplicação, esses dados estejam salvos. Então aqui abaixo do Dummy Transactions, a gente vai criar uma const local storage transactions que recebe local storage.getItem. E a invocação do getItem recebe uma string transactions. Essa expressão vai resultar no valor da propriedade transactions do objeto da local storage que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Só que esse valor vai ser um array stringificado. E para passear essa string para um array de verdade, a gente vai envolver essa invocação como argumento do JSON.parse. Feito isso, a gente vai remover esse array dummy transactions daqui e abaixo da local storage transactions, a gente vai inserir uma let transactions que vai armazenar ou as transações que o local storage tem ou um array vazio. Então a gente vai inserir que se local storage.getItem recebendo transactions é diferente de no, a let transactions vai armazenar a local storage transactions. Se a local storage estiver vazia, ou seja, se essa expressão resultar em false, a let transactions vai armazenar um array vazio. E para não deixar o código desorganizado e com mais de 80 caracteres por linha, a gente vai quebrar esse getItem para a linha de baixo, esse getItem também vem para a linha de baixo, e esse retorno do filter também vem para a linha de baixo. E agora, a gente precisa substituir no código todas as referências do array dummy transactions que não existe mais por essa let transactions. Para fazer isso, eu vou selecionar essa referência do dummy transactions, vou pressionar Ctrl Shift L para que todas as ocorrências dessa mesma string nesse documento sejam selecionadas e vou inserir transactions. Se a gente salvar, a gente vê que nenhum erro é exibido no console e que a lista de transações está vazia, porque a gente ainda não armazenou transações no local storage. Se aqui no DevTools a gente selecionar a aba Application e aqui do lado a gente selecionar a local storage e selecionar essa URL que é a nossa URL atual, a gente vê que a local storage está vazia. Se a sua local storage não estiver vazia e você quiser limpar ela, é só clicar nesse ícone e todas as informações vão ser removidas. Então agora, a gente precisa fazer com que quando uma transação for adicionada através desse form, a gente armazene essa transação na local storage. Se a gente vier aqui no final do nosso código, a gente tem o listener de evento que escuta o submit do form, e aqui acima da generate ID, a gente vai criar uma função que vai adicionar a transação no local storage. E essa função vai se chamar update local storage, que recebe uma função, e dentro dessa função a gente vai invocar um local storage.setItem. Esse método vai salvar uma informação no local storage. E essa informação que vai ser salva tem um formato chave e valor, como se fosse um objeto. Então a gente vai inserir o nome da chave, que é transactions, e o valor, que vai ser armazenado nessa chave, que vai ser um array de objetos em formato de string. Então para converter esse array de objetos em string, a gente vai invocar o JSON.stringify e vamos passar como argumento o transactions, que é o array de transações que essa let transactions está armazenando. E quando que essa atualização no local storage tem que acontecer? Quando o form foi enviado. Então, aqui dentro dessa função do listener do submit do form, abaixo da invocação da init, a gente vai invocar a update local storage.
E quando a gente remover uma transação, a gente também tem que atualizar as transações do Local Storage. Então, se a gente inserir Ctrl F, inserir Remove, a gente vê a nossa função Remove Transaction e aqui acima da invocação da init, a gente vai invocar a Update Local Storage. Se a gente salvar, adicionar uma transação test com o valor 100, a gente vê que o Local Storage agora tem uma chave Transactions que armazena um valor stringificado, que é um array que tem um objeto dentro que representa a transação que a gente acabou de inserir. E se a gente recarregar a página, a gente vê que essa chave e valor continuam armazenados no Local Storage. Então essa é uma das formas da gente persistir dados no front-end. Se a gente adicionar uma despesa chamada test2 com o valor -50, essa transação foi inserida como segundo item do array Transactions, foi inserida também na lista de transações e esses valores aqui do topo foram atualizados. Se a gente recarregar a página, as transações permanecem e se a gente remover a test2, ela é removida tanto do Local Storage como da lista de transações. E os valores do topo da aplicação também foram atualizados. Se a gente recarregar a página, só a transação test permanece tanto na página como no Local Storage.